Você já deve ter escutado falar que você não deve usar um SSD NVMe de PCI 4.0 em uma placa-mãe de PCI 3.0 porque isso limita a velocidade do seu SSD. Isso é verdade até certo ponto e nesse vídeo aqui eu vou contar para você exatamente o que acontece e quando um SSD de PCI 4.0 pode ser utilizado em uma placa-mãe de PCI 3.0. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Divan Rocha e aqui na mesa eu tenho uma placa-mãe B550 de PCI 4.0 e tem aqui uma placa-mãe A520 que é de PCI 3.0. E aqui eu tenho um SSD NVMe Hikvision, que é um SSD de PCI 4.0. O que aconteceria se eu tentasse instalar esse SSD aqui nessa placa-mãe? Será que vai funcionar? Será que não funcionaria? A resposta é sim, funciona sem problema nenhum. O ponto é que dependendo da velocidade do seu SSD 4.0, ele realmente ficará limitado. Porém, essa limitação pode ser bastante pequena em alguns casos e alguns modelos de SSD NVMe de PCI 4.0 chegam a custar o mesmo ou até menos do que alguns modelos de SSD 3.0. E o que você deve se atentar na hora de comprar o seu SSD é a velocidade em megabytes desse seu SSD. Assim como um HD e um SSD SATA, o SSD NVMe tem velocidades diferentes de leitura e gravação. E normalmente a velocidade de leitura é a velocidade que aparece primeiro, ou seja, aquela velocidade que vai fazer com que o seu arquivo abra mais rapidamente, que o seu sistema operacional inicialize mais rapidamente. Esse SSD aqui, por exemplo, ele é de PCI 4.0 e tem 5.000 megabytes de velocidade de leitura. Imaginando que a velocidade máxima de um PCI 3.0 seja de 3.000 a 3.500 megabytes, eu teria aqui uma limitação de velocidade desse SSD. Então eu não conseguiria usufruir plenamente desse SSD sendo utilizado aqui nessa placa-mãe. E PCI 4.0 muitas vezes não é garantia da maior velocidade. Existem SSDs de PCI 4.0 com velocidade de leitura inferiores a SSDs de PCI 3.0. É só prestar atenção na hora que você for comprar o seu SSD na velocidade de leitura e gravação, você pode encontrar um SSD de PCI 4.0 bem devagarzinho, mais devagar até do que um SSD de PCI 3.0. E o que vai acontecer na prática se eu colocar meu SSD aqui nessa placa-mãe e colocar meu SSD aqui nessa outra placa-mãe? Em uma placa-mãe B550, por exemplo, que é de PCI 4.0, é importante também que eu tenha um processador de PCI 4.0 para que eu consiga explorar plenamente essa maior velocidade aqui do meu SSD. Então, se nessa placa-mãe aqui, por exemplo, eu colocar um processador 5600G, que é um processador de PCI 3.0, e coloco um SSD desse daqui, eu mesmo assim não vou conseguir utilizar toda a velocidade desse meu SSD, porque o meu processador não está acompanhando placa-mãe e SSD. Se eu tenho aqui um processador de PCI 4.0, eu tenho todo um conjunto aqui, placa-mãe, processador e SSD a 4.0, e aí sim eu consigo explorar a maior velocidade aqui do meu SSD. Já na placa-mãe A520, que é de PCI 3.0, independente de eu colocar aqui um processador de PCI 3.0 ou 4.0, eu não terei nunca esse conjunto totalmente alinhado, porque o meu SSD é de PCI 4.0, pode ser que o meu processador seja de PCI 4.0, mas a minha placa-mãe é de PCI 3.0, então da mesma forma eu ficaria limitado à velocidade máxima do PCI 3.0 aqui da minha placa-mãe. Mas na prática, Divan, tem alguma diferença que eu vou perceber aqui? Vai demorar demais para iniciar meu sistema ou para abrir os programas ou os arquivos aqui? Se eu utilizar um SSD desse aqui nessa placa-mãe, você praticamente não vai perceber diferença. A maior diferença que a gente consegue perceber quando a gente tem um SSD de PCI 4.0 bastante rápido, eu tô falando assim de um SSD de 5.000 megabytes, 7.000 megabytes, é quando eu tenho uma placa-mãe que tem dois slots de PCI 4.0. Aí sim, se eu tenho dois SSDs ali de PCI 4.0 rápidos, se eu migrar um arquivo de um SSD para o outro, eu percebo toda essa velocidade. No caso dessa placa-mãe, por exemplo, eu tenho dois slots para SSD NVMe, dois slots M2, porém um é 4.0 e o outro é 3.0. Então, se eu faço uma transferência de arquivos que estão no SSD de PCI 4.0 e pode ter a maior velocidade possível aqui para um SSD que está ali no outro slot que é de 3.0, a velocidade dessa transferência ficará limitada ao slot que tem a menor velocidade, então ao slot de PCI 3.0. Então, ainda assim, nessa situação eu não estaria aproveitando o máximo da velocidade dos meus SSDs, mesmo que eu tivesse dois SSDs iguais instalados na mesma placa-mãe. Já no caso de placas-mães X570, que normalmente tem dois slots PCI 4.0, eu poderia colocar dois SSDs desse daqui ou mais rápidos e perceberia aí sim a diferença
de velocidade na transferência de arquivos, uma velocidade maior utilizando esse conjunto no caso de uma X570. Então, por isso, a minha indicação para você, quando você for comprar um SSD NVMe para utilizar em uma placa-mãe de PCI 3.0, é que você procure e dê preferência a SSDs que tenham até 3.500 MB de velocidade de leitura. Ou seja, você vai acabar pagando um pouco menos, muitas vezes eles vão custar a mesma coisa de um SSD de PCI 3.0 e você não vai estar perdendo muito em velocidade, ou não vai estar perdendo praticamente nada, porque você não vai conseguir perceber essa diferença aí do limite do PCI 3.0 para um SSD de PCI 4.0 que tenha 3.500 MB. Atualmente, na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, são poucas as opções de SSD de PCI 3.0 e o SSD PCI 4.0 é o que mais está à disposição e com preços muito interessantes. Tanto que esse modelinho que eu estou segurando aqui, esse Hikvision que tem 512 GB e é de PCI 4.0 com 5.000 MB de velocidade de leitura, custou menos do que alguns SSDs de PCI 4.0 que tem velocidade de 3.500 MB. Então é algo para você ficar ligado. Pode ser que você de repente encontre um SSD de PCI 4.0 superior a 3.500 MB, mas pode estar custando menos do que outro que tenha 3.500 MB de PCI 4.0. No fim das contas, a minha dica principal para você aqui nesse vídeo é que quando você for comprar um SSD NVMe para uma placa-mãe de PCI 3.0, você não compre um SSD NVMe de PCI 4.0 que tenha muita velocidade e que por isso estará custando muito caro. Você pode utilizar normalmente aqui o PCI 4.0, mas de preferência compre com velocidades mais baixas, até 3.500 MB, porque normalmente vai ter um preço muito bom, preços até melhores do que 3.0, e você vai conseguir utilizar plenamente o seu SSD sem jogar dinheiro fora. Então, no final das contas, está muito relacionado não apenas à geração de PCI, mas também ao valor que você está pagando no SSD que você vai colocar aqui. Para uma placa-mãe de PCI 3.0, independe a geração, se você vai utilizar o 3.0 ou 4.0. O mais importante é você comprar um SSD de qualidade e um SSD que alinhe custo-benefício, ou seja, um SSD que, independente da geração, seja o mais bem explorado possível pela sua placa-mãe e o seu conjunto, para evitar que você gaste mais do que você deveria em um SSD comprando um SSD que está muito além da capacidade da sua placa-mãe. Então, seguindo essa dica aí, você pode utilizar tranquilamente aí o seu SSD de PCI 4.0 em uma placa-mãe de PCI 3.0, e fica a dica aí também de você alinhar um processador de PCI 4.0 a uma placa-mãe de PCI 4.0 para poder explorar plenamente um SSD de PCI 4.0 dos mais rápidos. E para te ajudar aí na sua busca, vou deixar na descrição desse vídeo aqui links de SSDs NVMe de PCI 4.0 que podem ser utilizados em placas-mães de PCI 3.0 e que podem também ser utilizados em placas-mães de PCI 4.0. Lembrando que se você tiver uma geração mais nova também de PCI 5.0, você pode utilizar um 4.0 de repente para economizar uma grana e ainda assim ter bastante velocidade também. Deixa aquele likezão aí para dar uma força para esse vídeo, não seja um pão duro de like, deixa o like aí, isso é bastante importante para ajudar aqui o meu trabalho. Se inscreve aí no canal também se já está assistindo os vídeos, se já assistiu outros vídeos, está curtindo, se inscreve e clica no sininho para ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo, eu vejo você nos próximos conteúdos aqui do canal. Até mais!